Ele sabia demais e foi apagado. O sumiço do advogado que ninguém investiga. Henrique Vasconcelos tinha 34 anos. Era advogado criminalista em São Paulo e conhecido por defender casos de alto risco. Tinha uma reputação firme, mas também despertava desconfiança em muitos colegas. Alguns diziam que ele sabia demais. Outros diziam que jogava dos dois lados. O que ninguém sabia era que, em uma tarde de quarta-feira, ele simplesmente sumiria. Era 5 de fevereiro de 2020. Henrique saiu do escritório às 17h12, como mostram as câmeras do edifício. Estava sozinho, com uma pasta de couro na mão. Disse à secretária que iria encontrar um cliente novo e que voltaria no dia seguinte. Pegou o carro, um sedã preto, e saiu. Nunca mais foi visto. A esposa, Luciana, deu falta dele naquela mesma noite. Tentou ligar, mandou mensagens, procurou entre os colegas e amigos. Nada. O telefone chamava e depois caía. Por volta da meia-noite, ela decidiu ir à polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado e a investigação começou nas primeiras horas da manhã. No dia seguinte, o carro de Henrique foi encontrado abandonado em uma rua escura da Zona Norte. Portas trancadas, janelas fechadas. Dentro, nada além de um recibo de pedágio e uma garrafa de água pela metade. A pasta de couro havia sumido. E com ela, todos os documentos do suposto novo cliente. A polícia começou a vasculhar os últimos dias de Henrique. Descobriu que ele estava trabalhando, em sigilo, na defesa de um homem acusado de envolvimento com uma milícia. Um caso pesado, gente poderosa. E, segundo relatos, Henrique havia dito a um amigo que havia algo estranho no processo. Algo que poderia virar o jogo. O que ninguém imaginava é que 3 dias depois do desaparecimento, a esposa de Henrique receberia uma ligação sem identificação. Uma voz masculina, baixa, disse apenas: "Ele está pagando pelo que sabia." E desligou. A gravação da chamada foi entregue à polícia, mas não foi possível rastrear. Era um número de operadora virtual, sem registro. Um caminho sem saída. A partir daí, a investigação ganhou um tom sombrio. Começaram a surgir histórias de que Henrique estava reunindo provas contra autoridades, de que pretendia entregar documentos ao Ministério Público, de que havia sido ameaçado nas semanas anteriores. Mas nada disso era oficial. Tudo circulava em sussurros, nos bastidores. Os investigadores encontraram mensagens apagadas do celular de Henrique, recuperadas por perícia. Uma delas dizia: "Encontro amanhã às 18h, traga tudo, sem terceiros." Se acontecer algo comigo, você já sabe para onde enviar. Mas a quem essas mensagens eram destinadas? A data era salva apenas como L, sem mais informações. Luciana garantiu que não era ela. A imprensa noticiou o caso como desaparecimento misterioso de advogado. Mas, como tantos outros casos sem solução, as manchetes foram diminuindo com o tempo. A polícia alegava que ainda estava investigando, mas sem novidades concretas. Nenhum corpo, nenhuma testemunha, nenhuma imagem nova, nenhuma pista. Um mês depois, a pasta de couro de Henrique foi encontrada, jogada no fundo de uma represa, a quase 30 quilômetros de onde o carro havia sido deixado. Dentro dela, apenas papéis molhados, borrados, ilegíveis. A perícia não conseguiu resgatar uma única informação útil. Mas havia uma coisa que sobreviveu: um pendrive. O conteúdo era criptografado. Foram necessários dias para decodificar. Quando conseguiram, o que encontraram foi um arquivo de áudio. Uma gravação de 47 minutos, onde Henrique descrevia com detalhes um esquema de corrupção envolvendo políticos locais, policiais, empresários e membros do judiciário. Nomes, datas, valores, tudo. O áudio jamais foi tornado público,
sumiu dentro da própria polícia. A família nunca teve acesso. O delegado do caso foi transferido para outra cidade e a gravação nunca mais foi mencionada. Nos bastidores, falava-se em acobertamento, em operação de silenciamento, em pacto de silêncio. Luciana tentou reagir o caso com outro advogado, mas também recebeu ameaças. Mudou de cidade, mudou de nome, desapareceu da vida pública e o tempo passou. Hoje, em 2025, o nome de Henrique Vasconcelos raramente é citado, mas em fóruns de crimes não resolvidos, ele ainda é lembrado como o advogado que sabia demais, como o homem que tocou na ferida de um sistema que preferia continuar em silêncio. A verdade é que ninguém desaparece assim, do nada. Henrique foi apagado, não por acidente, mas por decisão, por ameaça, por medo e talvez por justiça. Mas não a justiça que se aprende nos livros. A cada ano que passa, a chance de descobrir o que realmente aconteceu diminui. As testemunhas se calam, as provas somem, a memória enfraquece. Mas a pergunta persiste: onde está Henrique Vasconcelos? Talvez morto, talvez escondido, talvez vivo, em algum lugar, esperando o momento certo para reaparecer. Ou talvez, como tantos outros, tenha se tornado mais um fantasma de um sistema que prefere apagar do que responder. Esse caso ainda é um mistério. E talvez as respostas estejam mais perto do que imaginamos. O que você acha que realmente aconteceu com Henrique? Deixe sua teoria nos comentários. E se quiser mais casos assim, se inscreva no canal e ative o sininho.